Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Meus queridos, Salmo 4, nós meditaremos nessa tarde de domingo. Salmo 4, que é um salmo de Davi. Ele é curtinho, muito bonito, muito claro. É um clamor que Davi apresenta ao Senhor. E diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. É um consolo, um conforto, nesses tempos, irmãos, tão sombrios, tempos tão difíceis, nós termos a confiança de que Deus, Ele é o refúgio, o rochedo fiel do seu povo. Apesar da frase comum de que os tempos de hoje são piores do que antigamente, de que o mundo está cada vez pior porque a violência aumenta, o amor também se esfria, a iniquidade se multiplica, conforme diz a Escritura. Porém, quando a gente abre o texto sagrado do Antigo Testamento, a gente olha o quê? O que a gente enxerga naquele mundo antigo? Violência, iniquidade, injustiça, os mesmos padrões que enxergamos na sociedade contemporânea. Talvez com uma intensidade maior, com uma frequência maior, até porque a população também é maior. Então, quanto mais pecadores no mundo, mais manifestações do pecado, evidentemente. Mas o mundo, ele desde Adão e Eva, quando houve o lapso ali do Éden, o mundo tem sido marcado por violência, por injustiça e por iniquidade. Nos tempos de Davi, que eram os tempos, inclusive, em que a política, ele que era rei, sabia muito bem disso, não havia o conceito de diplomacia. Hoje, nações que se ameaçam, que são rivais, hoje tem o cônsul, tem o chanceler, tem o embaixador, tem as representações institucionais dos países, tem a ONU que media conflitos, que tenta fazer um acordo para que as nações não façam guerras umas contra as outras. Na época de Davi, esses conceitos eram inexistentes. Não tinha uma ONU para mediar conflitos no Antigo Testamento. Era um mundo permanentemente ameaçado pela guerra, ameaçado pela lei do mais forte, que tentava sempre oprimir aquele que era mais fraco, as nações que eram mais fracas. Davi vive esse cenário de conflito, de crise e de injustiça. Mas Davi não está desesperado. Ele não tem nas suas palavras, na canção que ele escreve, porque os salmos são canções,
E na sua composição ele não está desesperado, ele não está cabisbaixo, ele não perdeu a esperança, ele não está com o pensamento tomado de negatividade. Ao contrário, ele reconhece o drama, reconhece a dificuldade da sua época, mas ele, ao registrar as palavras, ao deixar-se usar pelo Espírito Santo para inspirar na escrita desse salmo, o que sai da pena de Davi, da composição de Davi, é esperança, é renovação da fé, é afirmação da confiança em Deus. É o que ele diz no verso 1, quando ele começa com um clamor: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça, na minha angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É um clamor que só faz sentido ser proferido porque ele sabe que o céu não está vazio. Ainda que a terra seja tomada de injustiça, de escuridão, de conflito e de crise, ele sabe que no céu tem alguém poderoso que ouve o seu clamor e que está atento ao clamor que ele apresenta. Isso traz alegria, isso traz consolo para o coração de Davi. Ele não se vê, ele não se enxerga sozinho na sua angústia. Ele reconhece a angústia, porque ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça, na minha angústia me tens aliviado. Quem disse que o crente não passa por angústias? Quem disse que o homem de Deus, até um homem como Davi, que tem o coração segundo Deus, não tem também o seu período de opressão, não se sente apertado, oprimido por algum momento, por algum fato, por alguma circunstância, mas ele não está se sentindo sozinho, enfrentando aquele tempo de angústia. Ele sabe que se ele orar, que se ele buscar ao Senhor, as suas palavras não ficarão lançadas ao vento. As suas palavras encontram lá em cima um Deus atento, um Pai amoroso, um Deus amistoso, que visita o homem na sua angústia. E essa, irmãos, é uma lembrança poderosa para nós. Deus nos visita na nossa angústia. O nosso sofrimento não é sentido por nós. Enquanto estamos no meio do sofrimento, não estamos sozinhos sentindo aquele aperto, aquela tribulação, passando por aquela angústia, por aquele vale da sombra da morte. O Senhor marcha conosco. O Senhor está ao nosso lado, atento ao que estamos enfrentando, e os ouvidos dele estão inclinados na nossa direção. Você não sofre sozinho. Lembre-se sempre disso. Quando você estiver no auge, no clímax do teu sofrimento, sentindo todo o peso da angústia, toda a pressão do momento, sentindo todo o grilhão da tribulação, lembre-se que o Senhor está ao teu lado, como ele estava ao lado do filho na cruz. O filho sente o drama do pecado da humanidade quando diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sente o peso do pecado, mas ele clama ao Pai, porque ele sabe que o Pai está ali, o ouvindo, sentindo o seu sofrimento e participando do sofrimento do filho. Assim como Deus também atravessa conosco o nosso vale da sombra da morte, a nossa noite escura da alma, o nosso tempo de sofrimento. Isso traz conforto, isso traz tranquilidade. A gente pode dormir em paz em saber que o nosso sono está sendo vigiado pelo Senhor. Davi vai dizer, portanto: Senhor, responda quando eu clamo. É um clamor, e podemos transformar o clamor de Davi numa declaração de fé. Ele clamou: Senhor, da minha justiça esteja presente, tem misericórdia de mim,
Hoje, passado tanto tempo que Davi escreveu esse salmo, nós podemos transformar o seu clamor num cântico de vitória, numa declaração da nossa fé. Porque nós sabemos que Deus, quando é alvo do nosso clamor, Ele responde. Ele não nos deixa sem resposta, Ele não nos deixa falando sozinho, Ele não nos deixa falando ao vento, Ele ouve e atende e socorre aqueles que são seus filhos. Davi prossegue com esse salmo dizendo, ele reconhece que os homens, que a terra, que o tempo, que a sociedade, no verso 2, está cercada, permeada, cheia de homens maus, de homens perversos, de inimigos do bem. Ele vai dizer no verso 2, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? É uma pergunta retórica que Davi está fazendo. Ele reconhece que o seu tempo é um tempo de mentira, é um tempo de ataque de reputações, é um tempo de maldade praticada, de homens que não conhecem a Deus, que não têm amor ao próximo, que não se submetem à lei de Deus e que não estão nem um pouco interessados em fazer a vontade de Deus. E como eu disse, parece que Davi, ao dizer isso, descreve os tempos presentes, descreve esse momento que nós vivemos, porque é um tempo de iniquidade, é um tempo de vaidade, é um tempo de mentira, é um tempo de falta de amor, onde o amor ao próximo tem desaparecido. Só que Davi está lá, 3, 4 mil anos atrás, mostrando, portanto, que os tempos sempre foram maus. Multiplicou-se a iniquidade, porque se multiplicou a humanidade. Mas a maldade, a perversidade, a indiferença, a frieza, sempre estiveram presentes no mundo, sempre estiveram. E Davi vive isso. Mas ele mesmo cercado de homens assim, mesmo o seu tempo não sendo tempos de amor, tempos de solidariedade, mesmo ele não vendo gentileza nos seus dias, ele não se desespera, porque a esperança, a expectativa de Davi de dias melhores não estava depositada na sociedade, não estava depositada em governos, não estava depositada em câmaras de vereadores, em prefeituras. Não era dessas potestades, dessas expressões de autoridade e organização administrativa da onde o bem que Davi esperava desfrutar viria. O bem que ele desejava viver. Não só um bem espiritual, não só um bem individual, mas até um bem social, a manifestação da ética, da justiça, da verdade, da virtude. Essas manifestações sociais ele também esperava do Senhor, porque ele sabe que do homem, o que pode vir do homem? De um homem caído, de um homem que não conhece ao Senhor, de um homem desconectado do céu, o que pode vir de uma criatura assim? Davi deposita, na verdade, a sua esperança pessoal e social no céu, no Senhor, porque ele sabe que o céu não nos frustra. Aliás, pode até nos frustrar quando pedimos algo que o Senhor não quer nos conceder. Porque nem sempre Deus nos diz sim, às vezes, e muitas vezes, Ele nos diz não, e o não de Deus é uma dádiva, o não de Deus é um presente, o não de Deus é a manifestação do bem e do cuidado, assim também como o seu sim, manifesta o seu cuidado e o seu amparo. Mas Davi não tem nenhuma esperança em expressões de organização humana. Nesses tempos em que famílias se dividem por causa de política, casamentos se diluem por causa de política, pais e filhos param de falar porque têm legendas partidárias diferentes, políticos de estimação, e onde a amizade é soterrada por causa de questões ideológicas,
Davi nos ensina que o bem que a sociedade precisa virá do Senhor. O salmista vai dizer que Deus inclina o coração do rei para onde ele quiser. Os reinos são estabelecidos e são abatidos pelo Senhor. No final das contas, quem governa, quem dá o ponto final e o governo que vai emergir na história vitorioso, triunfante, é o governo do Messias, é o governo do Senhor Jesus. Ele que há de governar a partir da cidade santa sobre todo o universo. Davi, então, não tem nenhuma esperança humana em ninguém, nem na sua família. E ele era rei, nem no seu reinado ele confia no Senhor, porque sabe que Deus é aquele que tem o poder, o cetro está nas mãos do Senhor, é Ele que está assentado no mais elevado e sublime trono, é Ele quem governa, a palavra é dele, não tem esperança em ninguém, somente no Senhor. É nele que nós temos que renovar a nossa confiança nessa tarde. Davi prossegue: sabei, porém, que o Senhor distingue o homem piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. A iniquidade, irmãos, pode se multiplicar. A maldade, a injustiça, a perversidade, a indiferença, todas essas manifestações que nos envergonham e que entristecem ao Senhor. Porém, Deus não se confunde. Ele, quando olha para os homens, quando ele olha para a humanidade, diz o texto de Davi que Deus sabe distinguir. No meio dos pecadores, ele consegue enxergar quem é o seu povo, aqueles que fazem parte do seu pastoreio. Ele não nos perde de vista. O mundo pode estar escuro, a vida pode estar caótica, a injustiça pode estar crescente. Ele sabe nos encontrar, Ele nos conhece, Ele nos identifica, porque, na verdade, no nosso coração está escrito o nome do Senhor. Ele nos selou, Ele nos marcou com o seu sangue. Nós somos dele, ovelhas do pastoreio dele. Ele nos conhece e nos conhece pelo nome. Não somos desconhecidos. Às vezes o nosso momento é tão difícil que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos ter a paz e a concentração necessárias para meditar na palavra. Parece que a nossa mão está se desgarrando da mão do Senhor, parece que o nosso caminho começa a se desviar, os nossos passos começam a sair do caminho, mas nós somos ovelhas. E sobre as ovelhas, todo bom pastor sabe usar o cajado. E o cajado, como nós já aprendemos no Salmo 23, é um instrumento comprido, mais de 3 metros de comprimento. Quando a ovelha lá na ponta começava a se desviar, o pastor esticava o cajado e trazia a ovelha para o meio do rebanho. Podemos até, pela nossa incapacidade, perdermos a direção, o sentido, podemos ser tentados a não ver o Senhor, mas diz o texto que Deus coloca os seus olhos sobre o homem piedoso, sobre a mulher piedosa. Ele conhece os jovens que são dele, ele conhece os adolescentes que são tementes a ele, ele conhece o ancião que o conhece, que tem intimidade com ele, ele conhece a família que o serve. Nós temos na passagem do Êxodo, capítulo 12, quando o anjo da morte desce sobre o Egito, e o anjo da morte não entra nos lares das famílias hebraicas, das famílias hebreias, das famílias judias, porque o sangue do cordeiro estava ali postado na verga da porta daquelas casas, mesmo num país estrangeiro, mesmo no país da escravidão, mesmo no país da humilhação, mesmo no país da escuridão, da morte, da escravidão.
o povo salvo no meio daquele país que marcava a derrota daquele povo, que era o povo escolhido de Deus. E Deus vai ali e preserva aquele povo. E depois, por meio de Moisés, tira aquele povo, abre o mar vermelho, atravessa o povo. Esse é o nosso Deus, que nos conhece no dia da nossa angústia, sabe quem nós somos. Eu já mencionei aqui mais de uma vez, desde a reabertura do templo, em agosto, segundo domingo de agosto, quando a nossa irmã Cristiane, numa reunião de quarta-feira à noite, ela falou assim: pastor, vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus, porque nenhum dos nossos tombou por causa da Covid. Deus é o guarda do seu povo, Ele é o guarda de Israel, e nele nós confiamos, louvado seja o nome do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os homens piedosos, as mulheres piedosas. A força que temos para permanecer firme no Senhor é uma força que vem do próprio Deus, do próprio Senhor. É Ele quem libera a fé sobre nós, para que essa fé, uma vez liberada como dom que é, ela é devolvida quando depositada sobre a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Deus conhece o homem piedoso. E você pode, querido, estar passando uma fase difícil, talvez com um parente, talvez com a sua mãe, com o seu pai, com um filho, talvez com um marido, talvez seja no emprego, talvez um funcionário, um amigo, um colega de trabalho querido, alguém que te seja muito caro, e você esteja passando por um momento de sofrimento. Talvez o que está acontecendo no Brasil está te abatendo, mas eu quero lembrar a você uma coisa: o Senhor te conhece, Ele ouve as tuas orações, e Ele marcou você, e é impossível o Senhor perder você de vista. Ele conhece, verso 3, o homem piedoso, Ele, o Senhor, toma para si, chama para si, preserva, ouve o clamor que a Ele é apresentado. Davi vai, inclusive, no verso 4, nos dá um conselho bem interessante: não, irai-vos, não pequeis, consultai o travesseiro e sossegai. Davi está falando do contexto de tempos difíceis. É um contexto de crise, como eu já disse, é um contexto de injustiça, é um contexto de malignidade. E, de vez em quando, nós nos iramos. E queremos, às vezes, fazer até justiça com as nossas próprias mãos. Porque achamos que o método de Deus é generoso demais, moroso demais. O tempo de Deus poderia ser mais breve, poderia resolver mais rapidamente. Queremos nos comportar, às vezes, como Jonas. Jonas, quando se revoltou e que fugiu para Tarsis, porque não queria ir para Nínive, a razão pela qual ele não queria pregar para os ninivitas era uma só. Ele sabia que se ele pregasse, aquele povo perverso, maldoso, iria se converter, iria se arrepender e Deus não iria punir, porque Deus é bom, perdoador, tem paciência com o pecador. E ele não queria isso, ele queria, na verdade, que o povo todo fosse condenado, destruído, por causa do histórico de maldade, de crueldade que os ninivitas tinham. Nos comportamos, às vezes, assim, ficamos irados, ficamos revoltados com o que está acontecendo, queremos, às vezes, lançar pecadores no inferno por causa daquilo que eles estão fazendo. Um dia desse, um pregador disse: queridos, olha, tome cuidado com o ódio que você tem dos políticos. Há muito crente que manifesta o seu ódio publicamente. Irmãos, crítica é uma coisa, ódio ao ser humano é outro. Nenhum político pode ser alvo do nosso ódio. Ódio não convém aos santos. Ódio não é coisa de crente. Quem odeia é Satanás, quem odeia são os demônios. Quem já viu aqui pessoas possuídas, endemoniadas, já ouviu o que eles falam: eu odeio você. Ódio é algo que demônios têm, cultivam e nutrem. Crente não. Tenha consciência crítica, tenha consciência política. Ódio aos políticos, não. Não estamos autorizados. Nós somos um povo diferente.
Nós somos um povo que sabemos discordar, inclusive. Nós somos um povo que temos argumento, que temos lucidez, que temos a mente de Cristo, que sabemos conversar até com os diferentes e os respeitamos, porque reconhecemos neles dignidade. Eles são também imagem e semelhança do Deus Criador, que os fez à sua imagem e à sua semelhança. Há uma dignidade inerente no ser humano. Eu não posso odiar, eu não posso ter raiva, eu não posso querer fazer a justiça com as minhas mãos, eu não posso lançar homens ao inferno, uma vez que a própria Escritura não nos autoriza a lançar. É interessante aquele debate que é travado entre Lázaro e o rico. Lázaro está no seio de Abraão, mas o rico, ele está nos tormentos do inferno. A Bíblia nos dá nome de quem vai para o céu, Lázaro, e a Bíblia é silenciosa acerca do nome de quem está no inferno. É um rico, pode ser qualquer um. Ninguém está autorizado a dizer que este ou aquele deve ir para o inferno, porque a própria Bíblia é silenciosa acerca disso. Davi vai dizer, Senhor, ele vai no verso 4, irai-vos, por causa do sentimento de justiça que quer irromper do coração dos remidos. Mas não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Entreguem a injustiça aos cuidados do único que é verdadeiramente justo, capaz e poderoso de corrigir os rumos dos homens, de corrigir os rumos das nações. Só Deus é capaz de fazer isso. Eu não sou, você não é, ninguém é, só o Senhor. Consultem a Deus no travesseiro e sosseguem. Durmam, portanto, o sono dos justos. Entreguem a sociedade, entreguem os tempos, entreguem os governos ao Senhor. Ele sabe lidar com essas demandas, as demandas da sociedade, os problemas que os homens enfrentam. Ele sabe como resolver, como equacionar cada um deles. Verso 5, Davi vai dizer, ao invés de se irar, ao invés de nutrir ódio, ao invés de amaldiçoar, de querer fazer justiça com as próprias mãos, diferentemente, ofereça sacrifício de justiça e confie no Senhor. Nós temos, irmãos, a opção de lamentar, temos a opção de murmurar, temos a opção de odiar, se não somos do Senhor. Se somos do Senhor, a única alternativa, a única opção que temos é de oferecer sacrifício de louvor. Diante de uma enfermidade de um membro querido, você pode lamentar, você pode culpar todo mundo, você pode inclusive perder a fé em Deus, mas você também pode louvar o Senhor naquele momento difícil. E é assim que muitos irmãos têm feito. Na hora da tribulação, na hora da enfermidade, na hora da luta, eu tenho ouvido muito isso. Pastor, eu tenho preferido, eu tenho optado em louvar o Senhor no meu sofrimento, em louvar o Senhor na minha angústia, em não me lamentar, em não murmurar. Ofereça sacrifício de louvor, ofereça sacrifício de justiça e renove a confiança no Senhor. É um convite. E a gente olha para esse tempo tão difícil, de violência, de crime. As nossas ruas estão cada vez mais tomadas de violência. E a gente fica olhando para esse cenário, mas aí o salmista diz, olha, confie no Senhor, continue louvando ao Senhor. É como Neemias, né? Que recebe um relatório terrível de Jerusalém, e o que ele faz é orar, deixar o palácio e ir para a cidade e reconstruir a cidade. Poderia ficar se lamentando, mas ele confia no Senhor. O verso 6, Davi vai dizer, há muitos que dizem, que nos dará a conhecer o bem?
Em outras palavras, adianta ser correto, adianta almejar o bem, adianta ser ético no mundo que não tem ética, adianta ser direito no mundo que é errado, adianta ser da paz no mundo que é violento, no mundo que é da guerra, adianta ser alguém que espera num mundo onde ninguém espera por ninguém, onde todos atropelam uns aos outros. Davi vai dizer no seu salmo que sim, vale a pena nós esperarmos, vale a pena nós esperarmos a agenda de Deus, porque o Senhor vai levantar sobre nós, verso 6, a luz do seu rosto. A luz de Deus, a resposta de Deus, a direção de Deus, vai ser dada àquele que espera no Senhor. Aquele que espera no Senhor, a porta sempre abre. Porque espera, não arromba, tem confiança. Ele pede e sabe que no momento certo, momento esse que só o Senhor conhece, a porta se abrirá. A resposta do alto virá. Então, respondendo à pergunta retórica de Davi, quando ele diz, há muitos que dizem, adianta conhecer o bem diante desse cenário horrível? Para aqueles que são do Senhor, adianta, porque Deus é aquele que, apesar do caos, Ele governa, Ele reina e Ele está sobre nós. O mundo está em crise, o céu não. Os governos batem cabeça, o Senhor dos exércitos não. O céu permanece sólido, firme, e nos convida a depositar a nossa expectativa e a nossa esperança nele. Espera no Senhor, espera a manifestação do bem que vem das mãos do Senhor. E esse bem, irmãos, de acordo com a Escritura, esse bem chega. Uma hora a resposta do Senhor chega no nosso lar, chega no nosso coração. Davi segue caminhando para o fim. Ele vai reconhecer que existe mais alegria. O salmo começou com lamento, com clamor, por causa do cenário que ele via. E o salmo termina, onde ele reconhece: há mais alegria no coração daqueles que são do Senhor, do que daqueles que têm fartura de cereal e de vinho. Há gente que tem muita coisa, muito recurso, tem fama, tem uma família numerosa, mas não tem paz, não tem alegria, não dorme bem. Davi está dizendo que existe mais alegria naquele que, apesar desse cenário difícil que ele enfrenta, mas tem a sua confiança no Senhor. Ele tem mais alegria, mais sossego do que aquele que tem fartura, e essa fartura aqui pode ter diversos desdobramentos, não necessariamente apenas uma fartura física, mas aqueles que são aparentemente oprimidos, sofridos, eles têm paz, porque são do Senhor. O Espírito de Deus está na vida deles. E isso faz toda a diferença na vida do homem. Ter o Espírito de Deus. A contradição, queridas, às vezes é quando nós somos servos do Senhor e em algum momento a gente perde isso. Ficamos um tanto perturbados com o momento que a gente enfrenta. Mas que isso seja um lapso, isso seja um momento, um vacilo na fé, que todos nós podemos enfrentar. Até nós, pastores, que pregamos a palavra, que pregamos esperança, pregamos a fé, em algum momento do nosso ministério parece que essas bênçãos estão escapando da gente. Mas que seja só um momento, como aquele momento de Pedro, que quando estava andando sobre as águas, temeu o vento, temeu o mover das águas e
naufragou. Mas Jesus estava lá pertinho, Jesus o socorreu. Que seja apenas um momento, esses instantes de dúvida, e que o que seja permanente na nossa vida seja essa fé firme e depositada sobre o Senhor. Há mais alegria no coração daqueles que pertencem ao Senhor do que aqueles que têm fartura de cereal e de vinho. E fechando o Salmo, verso 8, Davi vai dizer, ele novamente começou clamando porque estava se sentindo oprimido. E termina no verso 8 dizendo: em paz eu me deito, logo pego no sono, porque o Senhor, tu me fazes repousar seguro. Irmão, só o crente tem essa experiência. O homem natural não tem. O homem natural precisa tudo estar em ordem, debaixo de controle, para ele tentar dormir bem. Por isso que ninguém dorme bem, porque a vida nunca está sob controle. Tem sempre algo escapando. Ao homem crente, ele pode estar enfrentando, inclusive, os seus últimos dias. E ele sabe que está enfrentando os seus últimos dias. Mas ele está ali, dormindo em paz, porque ele sabe que pertence ao Senhor. Eu já tive a experiência de visitar irmãos que sabiam que estavam partindo. Irmãos enfermos. Eu lembro de um senhor idoso, bem idoso, da igreja de Ponte Seca, seu Alfredo, quase 100 anos de idade, idoso e enfermo. Eu lembro do último culto que fizemos na casa dele, um sábado. Eu lembro que no final da oração, ele agradeceu a cada um de nós. Eu lembro, eu era seminário, já era pastor ordenado de pouco tempo. Eu lembro dele se dirigindo a mim e falando assim: pastor Idauro, muito obrigado por ter vindo aqui. Nós fizemos uma sequência, foram vários sábados que nós fomos lá. Eu, Sandra, o pastor da igreja, o pastor Carlos Henrique, presbítero, diácono, fizemos ali um culto. Ele não tinha mais condições de igreja. O último culto, nosso último encontro, ele agradeceu, e a sensação que nós tivemos naquela tarde de sábado é que seu Alfredo estava se despedindo da gente. 2 semanas depois, ou 3 semanas depois, ele parte para o Senhor. Ele sabia que os seus dias estavam se findando. Mas cadê o medo da morte? Cadê o medo da escuridão? Cadê a insegurança do que virá após a morte? Cadê o medo? Não tem. Ele era do Senhor, sabia para onde ia, sabia que tinha uma cidade celestial com as portas escancaradas para ele, sabia que seria encontrado pelo Senhor no céu e viveria eternamente com ele. Então ele dorme e ele descansa seguro, porque o Senhor está com ele. Assim somos nós. A experiência de Davi é a nossa experiência. Nós podemos também encerrar a nossa noite e dizer: em paz sim eu me deito. Daqui a pouco, irmãos, daqui dentro de algumas horas, nós estaremos em casa. Alguns vão jantar, outros vão tomar um café, alguns assistirão o jornal. Independente de qual seja o teu rito de término de noite, uma coisa eu sei, que no final de tudo, quando você entrar no teu quarto e você fizer a última oração e colocar a cabeça no teu travesseiro, você vai dormir em paz, porque o Senhor é contigo. Isso eu sei. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome da tua glória.